Caleidoscópio está de volta ao vivo e hoje o bate-papo é sobre a redação do Enem. O exame vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro. Tá chegando! E você, está preparado? Anda treinando e escrevendo muito? A redação tem um peso grande, gente. E você pode escrever, então, uma história diferente, né? Se fizer uma boa redação no Enem. Você sabe quais são os critérios de correção? Quer dicas para fazer uma redação interessante? Então, fique ligado aqui com a gente. Comente, participe do programa de hoje. Pelo Instagram, Twitter, Facebook, telefone ou então o WhatsApp. Tô esperando, hein? Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. E aí, vamos falar de dicas, gente? Nós pontuamos algumas aqui, né? Então, temos lá aquele critério básico de redação, início, meio e fim. Isso. Nós começamos ali pelo início, né? Buscar inspiração na prova, pegar um pouco dessas referências. Vamos falar agora sobre desenvolvimento? Como é que o aluno deveria seguir, né, essa linha de raciocínio nesse desenvolvimento, buscando argumentos, para que ele garanta uma redação assim com sucesso? Lenise? Eu penso que o candidato ele deve prestar bastante atenção no que ele colocou na introdução, como ele colocou a sua tese, né, o seu pensamento, e depois ir buscando argumentar conforme ele tem a ideia daquele tema. Uhum. E alinhavando algumas coisas ou colocando em movimento algumas palavras ou algumas dicas interessantes do texto, para que ele possa depois, na hora de fazer a sua proposta de intervenção, ele saber de onde ele vai tirar essa proposta. Então, para ele poder ir alinhavando o texto de alguma maneira. Legal. Então, penso que ele tem que tomar bastante cuidado, inclusive nesse miolo aí, com a adjetivação, que eu acho que muitas vezes o candidato ele começa a colocar muitas palavras, de muitos adjetivos, e isso acaba perdendo um pouco o desenvolvimento daquela proposta que ele havia pensado inicialmente. Legal. Flávia, queria apontar alguns. Como eu tinha dito, o ponto de partida é a tese. Ele precisa saber o que ele vai defender. E o texto dissertativo argumentativo, ele junta informação e análise com argumentação. Então, é a tese que vai dizer que tipo de informação ele vai trazer e como organizá-la para defender um ponto de vista. É muito importante que ele tenha repertório. Esse repertório, use exemplos da realidade. Lógico, se houver na coletânea um dado estatístico, ele pode usar, ele não pode copiar a coletânea, mas um dado usado, analisado, em defesa de um ponto de vista, isso é muito importante. E procurar sempre ter uma coerência muito grande com a realidade. Eu falo aquilo que nós chamamos de coerência externa do texto. Ele precisa usar dados que efetivamente correspondem ao que existe aí fora. Não é hora de inventar, né? E, principalmente, montar isso pensando em quem vai ler, né? Eu acho que o texto, ele se concretiza na recepção. Então, ele tem que pensar se há uma clareza na organização e se ele está mantendo aquela linha mestre ao longo do texto. E o que mudou, assim, pensando, né? Até no histórico que a gente tem aí de Enem, com aquelas redações que as pessoas colocavam qualquer coisa... As coisas mudaram, né? De que forma mudaram? Eu acredito que hoje está muito mais claro como é o processo de correção do Enem. Então, por exemplo, se alguém tentar entrar com uma gracinha, inclusive com o próprio exame, colocar alguma coisa que pode ser da fé da pessoa, mas que Deus me ajude no meio, não vai dar. Isso é algo que não está previsto no texto dissertativo argumentativo. Então, é uma correção séria. Os profissionais que corrigem passam por um treinamento e são capacitados, sim, para fazer uma boa correção. Legal. Denise, Lenise fez uma colocação aqui sobre o uso excessivo de adjetivos, né? Isso já é um ponto. Que outro caminho a gente poderia identificar, assim, como problemas com o excesso, né? Na redação, já que você recebe muitos textos desses estudantes que estão aí praticando, quais são os excessos que ele pode acabar se envolvendo e prejudicar a redação? O aluno, ele pode tentar explicar excessivamente. Parece esquisito quando a gente fala, mas na tentativa de dar muitos exemplos e trazer muitos fatos para o texto, a coerência do texto vai se perdendo. É importante ele organizar
quando ele fizer aquele esquema anterior, pensar quantos fatos eu vou trazer. Eu vou apontar aqui uma estatística e talvez um exemplo que aconteceu na nossa sociedade. E a partir daí montar seu texto. Porque se ele ficar colocando vários exemplos, vários fatos, o texto toma uma cara muito mais parecida com uma lista do que com um texto dissertativo argumentativo. Tem que ficar atento. Então, boa dica. Temos mais perguntas também, vamos entrar com mais uma? Vamos lá. Eu queria saber sobre a redação do Enem, como fazer uma proposta de intervenção inovadora, que é a competência 5 que eles exigem dos candidatos, fazer uma proposta de intervenção inovadora para poder conseguir a nota total na redação. Legal, esse aí já está pensando na nota total, né? E aí, Flávia, foi no ponto, né? Foi. Primeiro, a proposta de intervenção, ela é uma característica da redação do Enem, mas ela não precisa necessariamente ser colocada no final do texto, ela pode ser feita ao longo do desenvolvimento. O que eu diria? Ela tem que estar ligada à linha de desenvolvimento adotado. Então, se você aponta um problema, a proposta de intervenção tem que vir ligada a esse problema. Eu diria 2 dicas. Ela tem que ser realizável, né? Ela tem que ser algo possível. Você tem que indicar os agentes e você precisa indicar como fazer. Mas mais do que isso, não é possível que um candidato vá bem na proposta de intervenção se ele passa a bola para o governo só, né? Ele precisa entrar ali com uma visão de que ele é um cidadão, que ele entende essa realidade, que ele precisa intervir. Essa questão um pouco até de gestão, né? Ele vai gerenciar ali um pouco as ideias todas e colocar isso dando um caminho, né? Legal. Querem complementar, meninas? A gente tem que pensar que o Enem, ao colocar a proposta de intervenção como um quesito do texto, ele está procurando dar boas notas para alunos conscientes, que já tenham refletido sobre a questão. E eu acho que não tem um jeito melhor de provar que a gente já refletiu sobre aquele assunto do que apresentando uma solução para ele. Então tem que lembrar que a proposta tem que ser detalhada, falar quem vai fazer, como vai fazer e principalmente como isso vai atingir o cidadão. Porque antes de qualquer coisa, o aluno também é um cidadão. Legal. Vamos lá, então temos mais uma pergunta e eu acho que é a última de hoje. Vamos lá. Eu gostaria de saber uma técnica para montar o texto de forma mais coerente. Aí, mais uma, né? Começamos esse bloco falando aqui de início, meio e fim. Tem técnica, gente? Difícil, né? Estamos sem tema, tem técnica, vamos lá. Olha, não existe fórmula de texto, né? Eu, inclusive, acredito que a noção de autoria ela é muito valorizada durante a correção, né? Eu, às vezes, fico muito preocupada quando o aluno quer macete, que é uma pergunta que ele vai responder para montar o parágrafo. Leitura é muito importante ao longo da vida. O que eu diria é o seguinte: se ele sabe o que ele vai defender, que ele use aquilo que ele construiu ao longo do tempo e tenha confiança, porque ele estudou história, geografia, filosofia, né? Ele assiste a televisão, ele acompanha nas redes sociais. Então, é pensar bem no rascunho ou no esquema, como a Lenise falou, porque ele vai conseguir. Legal. Sem aquele medo. Se ele fizer inicialmente a redação, eu acho que ele tem mais sucesso. Começar, pelo menos, ele tem mais sucesso do que ficar fazendo as questões pensando na redação que vale 1000. Legal. E vale muito, né, gente? Vale muito. Olha só, a gente estava falando um pouco sobre essa coisa do aluno, né? Tentando antecipar as coisas. E aí o ex-ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, ele recebeu aí um comunicado de um aluno e esse ele fez questão de responder. Vamos ver aí. Esse comunicado foi no dia 9 de setembro, ele colocou no Facebook. E aí ele colocou, né? A maior parte das mensagens que recebo é boa, embora eu não tenha tempo de responder. Mas a este eu faço questão, copio. Entre aspas, boa noite, ministro. Eu já estou estudando há um tempo para o Enem e estou pensando em alguns temas que podem cair na redação. O excelentíssimo não poderia me informar algo sobre? Ficarei muito agradecido. E aí ele coloca a minha resposta. Estude ética, muita ética e pratique. E aí, gente, temos uma ambiguidade, né? Nessa colocação do estudante curioso. E essa ambiguidade também é permitida até na redação também? Olha, desde que ele dê elementos para o corretor inferir, né? Ou que ela tenha uso no texto, né? Pode, é até um jogo muito interessante.
E quais são os critérios, assim, se a gente pensar para o MEC escolher o tema da redação, né? O que a gente tem, assim, de gama? O que vocês pensam sobre isso, Lenise? Tem um critério, assim? Vocês falaram um pouco no início do programa sobre as relações sociais, né? As coisas que estão relacionadas à sociedade brasileira. E aí, para além disso, o que a gente pode pensar? Eu penso que o critério, deve ter algum critério, né? Porque quem escolhe o tema é um profissional que foi preparado, inclusive, estudou muito e vai fazer essa prova de acordo com o que tem o esquema da prova do Enem. Uhum. Mas eu penso que um dos critérios deveria ser, né? Não sei. Mas eu penso que um dos critérios deveria ser exatamente assuntos que fazem o estudante pensar a respeito do mundo em que ele vive, a realidade em que ele se encontra. E talvez não só esse mundo em nível de Brasil, né, mas eu penso que ele precisa ficar bastante antenado com todo o assunto que vai ser falado no mundo. Uhum. Então, daí a importância dele estar sempre consultando os diferentes meios de comunicação que existem e relacionar muito com aquilo que ele está estudando, porque a proposta ela é educativa também. Uhum. Então, é para ver o quanto esse estudante tem de criticidade com relação ao mundo que ele vive, com as coisas que estão acontecendo naquele meio e como ele poderia, né, quando um profissional, intervir nessa realidade. Legal. E nesse aspecto, só a gente pontuar uma questão, já, né, que a Flávia tinha colocado dele trazer alguns dados para essa redação, tomar cuidado, né, com a validade desses dados, já que hoje ele usa muito a internet como fonte, né, gente? Isso também pode ser perigoso. Vamos falar sobre isso, então, no próximo bloco? Vamos lá? Sobre essas referências? Que agora vamos ouvir música, né? Vamos lá, meninos? Vamos de mais uma? O clima tá bom, assim, a gente tá surfando aí na ideia de vocês, nas músicas. É isso aí. O que vocês mandam agora? Bom, essa música agora se chama Seus Sonhos, a gente vai dedicar a todo mundo que tá correndo atrás do seu sonho aí. E não desista nunca. Se não deu certo esse ano, tenta de novo aí. A prática leva à perfeição. Então, seus sonhos. Vai para todo mundo que está estudando aí, para vocês. Isso aí, acabando agora no Caleidoscópio. Acho que encontrei a solução para todos os seus problemas. Talvez apenas uma dica pra te ver feliz. Pode solucionar até os seus dilemas. Quem sabe um dia você volta a sorrir. Nesse refrão eu resumi. Oh, não deixe ninguém, não deixe que nada, não deixe ninguém roubar seus sonhos. Não deixe ninguém, não deixe que nada, não deixe ninguém roubar seus sonhos. Mesmo que digam que não são reais, mesmo que digam que não é capaz, o seu destino é você quem faz. Só faça aquilo que te traga paz. Acho que encontrei a solução para todos os seus problemas. Talvez apenas uma dica pra te ver feliz. Pode solucionar até os seus dilemas. Quem sabe um dia você volta a sorrir. Esse refrão